versículo 4 de Isaías 53, o versículo 4. Queria ler com vocês esse versículo. Isaías, eu no 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 8. Eu não vou pregar 53 de Isaías, eu quero usar este versículo que nós lemos. Hoje eu estou encerrando a primeira parte da série Coisas da Fé. Eu, orando a Deus, eu vou dar continuidade no mês de novembro, Coisas da Fé 2. Hoje pela manhã eu preparei praticamente quase todas as mensagens do mês de novembro. Hoje o tema é a fé que transforma a vida. A fé que transforma a vida. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Se quiser colocá-la no quadro seria bom. Mateus capítulo 8, são somente 4 versículos. Vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Deus e Pai, eu te peço a misericórdia nessa noite sobre a minha vida, Senhor, que vou ministrar a Tua palavra mais uma vez. O Senhor tem falado de uma forma tão gloriosa no nosso meio. E eu peço a Tua misericórdia sobre mim, Senhor, que possamos nesta noite, Senhor, sairmos daqui transformados e mudados pelo poder que é no Teu nome. Que essa fé que transforma a vida, Senhor, possa ser uma realidade na minha vida, na vida da Tua igreja. É a minha oração no nome de Jesus. Esse texto muito conhecido de todos nós é a história de um homem que teve a sua vida completamente transformada por Jesus. Lá no capítulo 53 do livro de Isaías, o texto que nós lemos, ali o profeta Isaías, ele está profetizando do Messias que viria. E ele fala do Messias sofredor, do Messias que está sofrendo. Mas, no determinado momento, no versículo 4 que nós lemos, ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele fala do sofrimento de Jesus, mas em determinado momento o profeta Isaías ele muda a sua mensagem de sofrimento para dizer que este sofredor, ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Interessante dizer que Jesus veio exatamente para isto. Jesus ele vem para tomar sobre ele as nossas enfermidades. Mas que enfermidade? A enfermidade pior que o homem tem se chama pecado. Essa é a grande enfermidade que tem tomado conta da humanidade, não é? Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a enfermidade do pecado. Mas independente do pecado que ele tomou sobre si e levou na cruz do Calvário, que era minha cruz, tua cruz, ele também continua fazendo milagre. E este homem, que era um homem que sofria de lepra, não é? Mas quando este homem encontra com Jesus, ele tem a sua vida completamente transformada. É importante frisar aqui nesta noite, e eu tive a curiosidade de saber, quando eu estava fazendo esse estudo, para ver se a lepra hoje tem cura, né? Eu falei, puxa vida, será que a gente nunca, graças a Deus, eu nunca vi ninguém leproso. E fui procurar para ver se a lepra, e hoje a lepra tem cura. Mas naquela época de Jesus, era uma doença repulsiva. Era uma doença lenta, progressiva. A pessoa ia morrendo aos poucos, né? Era incurável. E a lepra, normalmente, quando ela dava num braço, o cara começava a perder os dedos, daqui a pouco perdia a mão, daqui a pouco perdia o braço. E era assim. Era uma morte lenta, terrível.
o corpo da pessoa ficava ferida. Agora imagina, você quando faz uma feridinha qualquer na mão, não é? Você sofre. Imagine uma lepra que vai te comendo aos poucos. E o leproso, pior do que isto, ele não podia de forma nenhuma conviver com a sociedade, porque a lepra pegava. E os leprosos então tinham o leprosário, que era uma colônia, uma caverna, um buraco, para lá ficarem até morrer. Se um dia você assistiu ou assiste o filme chamado Ben-Hur, né? Um filme que foi feito em 1958, mas muito legal, lá você vai ver as leprosas dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna, porque não podia de forma nenhuma. Era considerada imunda, imundo. O impacto social da lepra era ainda maior do que os problemas físicos. Além do problema físico, o leproso tinha que ficar isolado, ou seja, o impacto psicológico era tremendo. Você não podia conviver com a sua família. Você não podia conviver com os amigos, você não podia conviver com a sua mulher se tivesse, você não podia conviver com o seu marido se tivesse. A pessoa tinha que ficar completamente isolada. Com certeza. Essa não era a vida que aquele homem, queria para ele. E tinha uma coisa. Ele, para sair do leprosário e ir lá encontrar com Jesus, ele tinha que fazer isso de uma forma bem disfarçada. Se alguém percebesse que ele era leproso, as pessoas começavam a acusá-lo e jogar pedra nele. Volte para o leprosário, volte para a caverna. Muito bem. Só que este homem, ele toma uma atitude. Ele diz para ele, eu não aguento mais essa vida. E ele com certeza ouviu falar deste Jesus, que o profeta Isaías fala, que ele veio para curar as nossas enfermidades. E ele vai até Jesus. Mas hoje, essa palavra que tem sido às terças, quartas-feiras, uma palavra profética, e nessa noite ela é profética para você também e para mim. E eu faço uma pergunta a você aqui hoje, que veio, talvez pela primeira vez, ou você não tem perdido nenhum dos nossos sermões às quartas-feiras. Qual é a história da sua vida? O que você de verdade não consegue mais suportar para viver? Pastor, que pergunta pesada. Mas, irmãos, eu oro a Deus para pregar o que eu estou pregando. E Deus, nesta noite, quando eu cheguei bem cedo hoje, dobrei o meu joelho aqui, Deus falou comigo, faça essa pergunta para a igreja. Aonde dói? O que tem feito você perder a alegria e até a vontade de viver? Eu venho como profeta de Deus para te dizer no nome do Senhor Jesus, a fé que transforma a vida, ela está aqui hoje, tome posse no nome de Jesus. A fé que transforma a vida, basta você, eu, fazer como aquele leproso. Ele sai do leprosário e fala, eu não quero nem saber, eu vou encontrar com este Jesus. E ele teve a vida transformada pelo poder que é no nome de Jesus. Talvez a sua história seja de um casamento que não deu certo. Talvez seja uma dor de ver os seus filhos longe dos caminhos do Senhor, e como a minha prima que morreu hoje, viciada em crack, talvez seja a sua dor, de ver os seus filhos, ver os seus netos numa situação como essa. Talvez seja a sua dor. Ou quem sabe, a tua dor seja um sofrimento causado por um tipo de enfermidade que o médico diz não tem jeito. Se conforme e viva com essa enfermidade. Não é? Ou quem sabe seja amargura, solidão, que tem feito você se distanciar tanto dos caminhos do Senhor, como da sua família e da comunidade chamada igreja. Talvez seja a solidão, talvez seja a perda de alguém na família. E nós temos muita dificuldade de entender quando nós perdemos alguém na família. Mas nós que somos crentes na pessoa de Jesus, não.
Se nós perdemos um ente querido e esse servir a Deus, você sofra, mas diz: Senhor, eu sei que eu vou vencer, porque um dia eu vou ver minha mãe de novo, eu vou ver meu pai de novo, eu vou ver meu irmão, meu filho, eu vou ver, porque ele aceitou Jesus e eu também aceitei. E nós vamos nos encontrar novamente no nome de Jesus. A boa notícia para este homem está aqui no primeiro versículo. Descendo Jesus do monte, viu uma grande multidão. A boa notícia é: o homem sai da caverna. E Jesus, irmãos, não tinha um radarzinho para a gente seguir ele. Ele não tinha um Wi-Fi para a gente saber, ele está ali. Não. O cara saiu e falou: vou encontrar com ele. Mas a boa notícia é que Jesus naquele dia estava descendo do monte. E a multidão sabia que Jesus sempre que orava ia para monte. É por isso que muita gente vai em monte. Nada errado, viu, irmãos? Quer ir, pode orar no monte, não tem problema nenhum. Orar no monte, orar no seu quarto, é a mesma coisa. Mas quer ir no monte? Pode ir no monte. Eu fui muito no monte. Né? Até perto da minha casa tem um monte lá que chama Monte do Senhor, alguma coisa assim. Como é que chama lá? Monte não sei do quê. Mas o povo lá ora mesmo. De sexta e sábado é oração. Então veja só. Boa notícia para o homem. Jesus desceu do monte. Opa, a multidão está lá. Só que ele tinha que tomar um cuidado. E o cuidado era simples. Ninguém pode, de forma nenhuma, descobrir que eu sou um leproso. Porque se descobrir, vão me jogar pedra, vão me empurrar, vão me jogar e vão me dizer para me voltar para o leprosário. Agora veja só. Será que é esperança para você? Como não existia aos olhos de muitas pessoas para aquele leproso? Será que dentro dessa situação que você vive hoje, e você está aqui hoje, e Deus está falando com você, será que existe solução para você? Existe. Você está vivo? Você está vivo? Se você tiver dificuldade em entender que você está vivo, dá um beliscão em você mesmo. Se doer, você está vivo. Você está vivinho. Se não doer, você está mortinho. Agora veja só. Aquele homem, ele não se conformou em morrer como leproso. E ele vai demonstrar uma fé que era capaz de transformar a vida dele por completa. Agora, tem coisa que a gente lê o texto, e a gente não acha. Mas quando a gente busca ao Senhor, como todas as quintas-feiras eu tenho feito, jejum nas quintas-feiras, eu sento e Deus me mostra coisas assim que eu falo: puxa, mas já li isso aqui 10.000 vezes, não tinha visto isso. Esse texto é um. Então veja só, o que esse texto vai me mostrar? Para que eu e você tenhamos uma fé que transforma a vida, primeira coisa que este homem me mostra nesse texto, ele demonstrou uma grande determinação. E nós falamos sobre isso no pequeno grupo, né? Coragem. Gente, o cara era leproso, repudiado pela sociedade. Ninguém poderia saber que ele era leproso. Ele seria apedrejado. Mas ele demonstra determinação. Então, nessa noite, para você alcançar aquilo que tem te perturbado, em nome de Jesus, faça a tua parte. Qual que é a minha parte? Eu tenho que ser determinado. Coloca para mim lá, capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha só que coisa interessante. Quando Deus, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Moisés: filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí começa. Bota o próximo. Ninguém te poderá resistir. Olha a promessa de Deus. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Segura um pouco aí antes de colocar o 6. Volta o 5. Presta atenção numa coisa. Deus aqui está falando com Josué. Antes de qualquer coisa, o Senhor fez promessa. Então, deixa eu te lembrar algo que talvez você tenha esquecido. O dia que você aceitou a Jesus como Salvador da tua vida, Ele te fez uma promessa. Eu preguei, se eu não me engano, na ceia aqui, no capítulo 17 de João, Jesus fala assim: aqueles que era teu, o Senhor me deu. Aqueles que era teu, o Senhor me deu. Ou seja, nós somos do Senhor Jesus.
Agora, qual é a promessa que Deus fez para mim e para você? Tudo que ele herdou do Pai, nós vamos herdar também, porque a partir de agora somos filhos. Muito bem. 6. Aí Deus começa a falar para ele, ô Josué, só que é o seguinte, esforça. Tem bom ânimo. Tá? O outro versículo. Ô Josué, tão somente se esforça. Tem bom ânimo. Tá? Use conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. O 8. Não aparta tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Olha lá, tem uma interrogação. Por que Deus fala para ele assim, não te mandei eu? Por que Deus fala isso para ele? Sabe por quê? Porque Josué, a hora que Deus fala isso, estava igual você está aqui agora. Ô pastor, o senhor não sabe o que eu estou pensando. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Josué estava escutando e estava entrando dúvida no coração dele. Ele estava com dúvida. Eu vou substituir Moisés. Deus tinha feito a promessa, vou estar com você. Ô camarada, não te mandei eu? Opa, despertou. E Deus vai reiterar, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andar. Essa promessa é para mim hoje. Louvado seja. Então veja só. Esse leproso, ele fez exatamente o que Deus mandou Josué fazer. Ele teve determinação. Então, primeira coisa que você aprende aqui hoje, para você ter fé que transforma a vida, demonstre grande determinação. Eu vou para cima, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de Josué, é o Deus de Moisés, é o Deus que um dia tirou o povo do Egito e passou no mar em seco. Este é o Deus que nos fez promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostrou determinação. Ele venceu o medo, o desprezo, os complexos e o repúdio das pessoas. Ele venceu os embargos da lei, porque ele tinha que ir para uma caverna, porque a lei de Moisés dizia isto. Se tiver leproso, mete no buraco. Ele venceu os embargos da lei. Ele sai do leprosário, da caverna de morte nessa noite, em nome de Jesus. Saia da sua caverna e diga, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque o Senhor morreu no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado é o nome do Senhor. Ele venceu a revolta. Que revolta? Dele. Lógico que ele era um homem revoltado. Por que eu sou leproso? Olha quanta gente sã aí, por que eu sou leproso? Era um homem revoltado. Qual doente que não é revoltado? Ele venceu a mágoa, solidão, frustração e a desesperança. Irmão, isso tudo faz parte da determinação do ser humano. Para quê? Para alcançar a fé que transforma a vida. Para de ficar bicudo. Perdoa, em nome de Jesus. Não adianta. Não, mas irmão, para de complexos bobo. Nós somos uma família de Deus. O mesmo céu que você vai, é o que o irmãozinho do teu lado vai. É o que os obreiros vão, em nome de Jesus. Irmão, presta atenção aqui e desliga o celular em nome de Jesus. Veja só, o homem se aproxima de Jesus e leva a sua causa perdida para ele. Você tem uma causa perdida? Tenho. Opa, então você veio no lugar certo. É aqui mesmo. É aqui mesmo, porque eu estou falando daquele que transforma o homem quando ele alcança essa fé que transforma a vida. Você está nessa situação? Ele se aproximou.
Ele se aproximou tanto de Jesus, a ponto do Senhor Jesus poder tocá-lo. Meu Deus, isso era um absurdo. Tá? Ele vai gritar. Bom, eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Veja só. Ele se aproximou de Jesus, ele não se escondeu, mas correu em direção do Senhor Jesus. Aquele homem fez o que não era comum fazer. Ele corre em direção do Senhor Jesus. Ele contrariou as normas, os clichêzinhos, não é? Sociais, e quebra paradigmas. Ele corre ao encontro de Jesus. Mas o interessante disto é que ele corre, presta atenção nisto, declarando a sua enfermidade. Ele não simplesmente corre, ele corre e diz: o Senhor pode me purificar. Quando ele fala isso, todo mundo percebeu: esse cara está leproso. O que isto tem a ver comigo? Ô irmão, declara para o Senhor qual é a tua enfermidade. Fale com Deus aonde dói. Pode falar. A mulher está lá dentro do templo. Chega um momento que ela não tem mais palavras, e ela começa a balbuciar palavras. E ele diz para ela: até quando você vai ficar tomando todas? Não, meu Senhor, não bebo. Eu quero um filho. Só isso. Eu tenho vindo aqui ano após ano. Só quero um filho. Só isso. Porque a minha rival, ela fica zombando de mim. Eu queria um filho. Ela falou para o sacerdote o que ela queria. Você tem falado com o Senhor com sinceridade, com choro, com lágrimas, o que você quer? Às vezes, nós não queremos falar. Eu disse aqui, vou contar mais 10 vezes isso. Eu, quando recebo uma bênção, eu conto mesmo. Cadê o Marcos? Marcão, é aquilo mesmo que você falou. É para contar. Eu falei para o Senhor: Deus, eu queria que os documentos do meu filho saíssem em outubro. Todo pequeno grupo falava para o meu líder: a minha oração. O senhor tem oração, pastor? Tenho. O que é? É para os documentos do meu filho. Não foi assim? Todo PG. Irmão, e saiu. Meu filho hoje, foi isso, hoje, mandou as fotografias dos passaportes das minhas netas. Já tiramos uma foto para tirar o passaporte das bichinhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas eu sempre falei: eu quero isto, Senhor. Então, o homem aqui, ele sai correndo, né? E ele se dispôs a enfrentar o desprezo, a gritaria, as pedradas da multidão, e eu não quero nem saber, eu vou contar para Jesus. Ele rompeu com a decretação do seu fracasso. Você é um fracasso, você é um leproso, você deve ter pecado muito para ser um leproso. É isso que o povo falava. Agora, o que eu preciso? Fazer como ele. Me aproximar de Jesus. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu me batizei, eu já sabe. Então, Senhor, não corra de Deus, corra para Ele. Não fuge de Jesus, se proste aos seus pés. Jesus espera de você uma grande determinação em busca de uma transformação na sua vida. Receba essa palavra e creia no nome de Jesus. Deixe tudo e corra para Jesus. Leve Ele para a sua casa, não é mesmo? Pois a fé que transforma a vida é para aqueles que demonstram que é determinação. Seja determinado. Nada de sobrenatural acontece sem que haja o quê? Uma decisão corajosa. Eu preciso ter uma decisão corajosa. Davi disse: qual que é o problema? É aquele homem ali, ó. Ué, aquele lá? Qual que é o problema? Então, ele está desafiando todo mundo aí. Não, eu vou lá. Não, pelo amor de Deus, olha o tamanho do cara. Não, eu matei um leão, matei um urso. Não foi o que ele falou? Eu vou para cima. Pelo amor de Deus. Não, então coloca essa armadura. Ele colocou a armadura e falou: Deus o livre e guarde. Isso aqui eu não consigo nem andar. Deixa que eu vou lá. Ele foi lá e ele resolveu o problema de Israel.
Ele foi lá e resolveu o problema do rei Saul. Ele foi lá e colocou por terra aquele que desafiava o povo de Deus. Mas por quê? Davi teve determinação. Então, para ter fé que transforma a vida, eu preciso o quê, pastor? Eu preciso de verdade demonstrar grande determinação. A tua parte você tem que fazer. Deus faz a dele, mas eu preciso fazer a minha. Que mais que este leproso me ensina? Para ter uma fé que transforma a minha vida. Profunda humildade. Você tem demonstrado profunda humildade? Ou você é daqueles que fala assim, Deus, olha, é o seguinte, poxa vida, eu estou na tua obra aí há 10 anos, Senhor. Olha para mim, né? Não, Senhor Jesus, olha, eu, pelo amor de Deus, trabalhei a vida toda, Senhor, e agora estou aqui, eu quero que... Irmão, você o quê? Não, eu cuidei do departamento A, do departamento B, eu fui líder disso, líder daquilo, então, Senhor, eu quero. Irmão, desce. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não. Fala igual o João. Importa que ele cresça, eu diminua. Se você não entrar pelo caminho da humildade, você não chega a lugar nenhum. Eu não conheço nenhum soberbo, nenhum nariz empinado que alcançou alguma coisa. Não. O leproso aproximando-se, o que ele fez? A primeira coisa, ele fala, o Senhor pode, e ele adora e se ajoelha diante de Jesus. A mulher do fluxo de sangue fez a mesma coisa. Se eu tocar na hora do vestido dele, eu vou ser curada. Veja só, o homem aqui, ele demonstra o quê? Uma profunda humildade ao se ajoelhar. Ele prostra-se com o rosto em terra e adora o Senhor. Ele reconheceu o quê? A majestade e o poder de Deus. Naquela expressão de adoração, ele estava dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor Jesus é o Messias prometido. O leproso, o que ele queria? Ele queria uma transformação de vida. Através do quê? Da sua humildade. Ele desce. E ele reconhece que ele era totalmente incapaz de resolver os seus próprios problemas. Porque com certeza, como você, aquele homem já tinha ido atrás de todos os recursos possíveis e imagináveis, que não eram muitos. Mas quando ele soube que ele tinha lepra, com certeza, ele deve ter feito chá disso, chá daquilo, passado pomada, mas não adiantava. Ao se ajoelhar diante do Senhor Jesus, compreendeu que o Senhor tinha poder, tinha autoridade para curá-lo e transformar a sua história de vida. Por quê? Porque existe um texto lá em Tiago 4:6 muito interessante. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está aqui o segredo, é descer. A sua profunda humildade levou aquele homem a demonstrar que ele tinha necessidade, não apenas da sua cura, não era só a cura não, mas do próprio Senhor, pois adorar o Senhor era maravilhar-se de quem era o Senhor, o que ele poderia fazer. Antes da sua lepra, ele queria adorar ao Senhor. Eu sempre falo aqui para a igreja que quando você dobrar o teu joelho, a primeira coisa que você faz, você agradece. Agradece a Deus pelo dia, pelo almoço que você almoçou, pela janta, se é que você já jantou, pelo cafezinho. Agradece a Deus pelo teu pastor, agradece a Deus pela tua igreja, agradece a Deus pelos teus filhos, se você tem, agradece a Deus pela tua esposa, pelo teu... Eu faço assim toda oração. Peço perdão dos meus pecados e eu começo a falar para Deus quem Ele é na minha vida. Foi o que este homem fez com este gesto. Este gesto demonstrava que ele, de verdade, estava convidando Jesus para a sua vida. Ele joga o seu orgulho no lixo, reconhecendo que ele era incapaz de resolver os seus próprios problemas. Sim, é isto. Humilhar-se diante dele, adorá-lo, entendendo que somente ele, aqui está o segredo.
aquela atitude daquele homem de se ajoelhar diante de Jesus, ele estava dizendo assim: Senhor, só o Senhor pode. Só o Senhor pode. O que o médico te disse? Não tem jeito, então agora Jesus entra. O que aquele homem te disse? Para essa sua causa esquece. Então agora você fala assim: Senhor, o homem disse não, o médico disse não, o meu marido disse não, a minha esposa disse não. Então está nas tuas mãos, Ele vai resolver para você no nome de Jesus. Lá no capítulo 7 de Lucas, tem aquela passagem de um centurião que ele procura Jesus. Era um centurião romano. E ele procura Jesus, né? E ele chega dizendo: Senhor, eu não quero te incomodar, mas o meu servo está lá para morrer. O senhor não pode curar? Jesus falou: não, eu vou lá. Não, Jesus, eu não sou digno do senhor entrar debaixo da minha casa. Presta atenção nisso. Aí você fala assim: mas será que ele não falou isso porque ele era romano? E ele não queria que ninguém visse Jesus entrando na casa dele? Não. De jeito nenhum. Porque o Cristo que nós servimos e estava lá, ele sonda corações. O que ele fala para Natanael? Foi para Natanael: eu te vi debaixo da árvore, não foi? Ô Natanael, você me segue? Eu te vi lá debaixo da árvore. Ué, me viu? Vi. Você não estava lá murmurando? Estava mesmo. Eu te vi lá. Jesus te vê, meu irmão. Ô minha irmã, Deus conhece teu coração. Quando o centurião fala isto, na mesma hora, vamos fazer nem sei como é que chama aquele exame que vê o coração. Como é que chama aquele exame? A radiografia do coração. Jesus, pum! A máquina entrou, fez. O coração está falando a verdade. Quando ele fala isso, Jesus se admira, né? Volta para a multidão e diz: olha, eu digo para vocês que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Olha só, Jesus dando testemunho daquele centurião, tá? E quando ele volta em casa, o seu servo estava com a sua saúde restabelecida. Por quê? Porque esse homem, ele usou de humildade. Irmão, você quer chegar em algum lugar? Desce, irmão. Desce para Deus ter misericórdia de você. Sabe? Não, eu sou bom. Bom é Deus, meu filho. Se eu não estou naquela congregação, não vira. Irmão, menos aí, meu filho. Menos. Se não for a graça de Deus, se não for a unção de Deus, se não for o Espírito de Deus, você não é ninguém. Esse negócio de dizer que eu, irmão. Volto a falar. Use a expressão de João: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Desça para Deus ter misericórdia de você. Por fim, para que você tenha uma fé que transforme a sua vida. Eu disse que o primeiro ponto é determinação. O segundo ponto é humildade. E o terceiro ponto, o que é, pastor? Demonstre genuína convicção. Genuína convicção. O leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se quiseres. Até na expressão de pedir, ele foi humilde. Não é? Se eu puder, por favor, me cure. Se o senhor der. Então veja só, mas ele tinha convicção. O homem se aproxima de Jesus, não com dúvidas. Ele tinha convicção plena. Mas tinha uma convicção genuína. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia e ele creu, né, com uma confissão verdadeira. A genuína convicção da fé, ela vê o quê? Ela vê o invisível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. Quem tem uma convicção genuína, está exercendo fé. Está pisando no terreno dos milagres. Está vivendo no sobrenatural de Deus. E vê a manifestação da glória de Deus pela fé. Era isso que esse homem estava fazendo.
E a pergunta que eu te faço hoje: você realmente acredita que Jesus pode transformar a história da sua vida? Você acredita? No duro. Se você acredita, levanta a sua mão assim comigo. Se você acredita. Se você não acredita, eu não vou nem olhar para você não passar vergonha. Se você acredita, nessa noite, eu vou orar por você no nome de Jesus. E você vai contar o testemunho por esses dias aqui, para a glória de Deus. Porque eu estou falando de uma fé genuína que crê. Pode baixar a tua mão. Tá? Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Como é que é, pastor? Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Tá? O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Sem Jesus, ele era considerado um homem imundo. Com Jesus, ele se tornou um homem limpo. Sem Jesus, ele era discriminado pelos poderosos. Com Jesus, ele se torna um homem de valor. Sem Jesus, era desprezado por todos. Com Jesus, ele teve a sua dignidade restaurada. Olha que coisa tremenda. Sem Jesus, vivia isolado e sozinho dentro de uma caverna. Com Jesus, ele é aceito, amado e abraçado, não só por Jesus, mas pela multidão. Sem Jesus, a morte era a sua sina de vida. Com Jesus, a vida tornou-se aliada dele para sempre. Oh, irmão, irmã, creia nisso. Não há ninguém que tenha chegado diante de Jesus, ninguém, né? Com grande determinação, com uma profunda humildade e com uma genuína convicção de fé, que tenha saído da mesma forma. Não. Jesus tinha um negócio com ele. Ele gostava demais de contrariar os fariseus. E ele se metia com prostituta, ele se metia com os cobradores de impostos, ele se metia com o leproso, que era considerado imundo, porque Jesus queria mostrar que a fé que transforma a vida requer o quê? Grande determinação, profunda humildade e, mais do que isto, genuína convicção. Eu venho nessa noite para profetizar sobre a sua vida e que você saia daqui dizendo assim: pastor, de verdade, a fé que transforma a vida hoje vai transformar a minha. Baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, Pai santo, quero te louvar, Senhor.